Boa tarde, nono ano, boa tarde, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa, analisando argumentos, parte 1. Vamos para o tema da aula. Análise de texto argumentativo escrito. Habilidade: identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Mônica. Boa tarde, Mônica, tudo bem? Boa tarde! Olá, nono ano! Quanto tempo não nos vemos? Ó, foi terça, foi quarta, hoje quinta, 1º de outubro, amanhã sexta. E vocês viram, como eu estava dizendo, não é? Que a gente vai montar sempre as aulas de língua portuguesa até chegar ao programa de recuperação aí de nivelamento. A gente vai trabalhar sempre com aulas em duplinha. E aí, vocês perceberam que é a parte 1 e amanhã será a parte 2 dessa aula cujo título é Analisando Argumentos. Aí no tema, eu coloquei ali, análise de texto argumentativo escrito, porque amanhã vamos tratar do âmbito da oralidade. Gente, aí eu tenho uma convidada também, assim, não é? No ano, eles me chamam de Hebe, do Centro de Mídias, porque eu trago sempre convidados, né? Estou aqui sempre com um novo convidado. Gente, semana que vem também haverá convidados. Me aguarde que eu sou muito... Vocês sabem como é que eu sou, não é? Vamos aos objetivos. Objetivos da aula de hoje. Reconhecer estratégias argumentativas dentro do artigo de opinião. Esse é o texto escrito da aula. Analisar como se constrói a persuasão num texto argumentativo, porque aí se relaciona com a habilidade que a gente tem para trabalhar e realizar a análise textual de artigo de opinião. Vou pedir para abrir o chat, que a gente vai ter uma acolhida que tem a ver com o tema do texto, com a tese que vai ser defendida nesse artigo de opinião aí. E eu quero, tem o professor Laércio, que foi a última mensagem que estava aqui no chat, eu já estou lendo, professor Laércio aqui, dando bem aquela participação de professor Laércio, você é firmeza. Eu não sei se ele está nessa aula, porque acho que ele estava na aula anterior de outra disciplina, mas ele fala assim, alunos, esse espaço é para estudos, não para relacionamento. Vocês estão numa pegada agora de ficar fazendo do chat um local de, como é que se fala? De namoro virtual, né, Andréia? Eu vou ficar mandando fechar, se continuar assim, mas eu quero que vocês tenham aquela nota 10 do chat, que a gente começou assim, eu dava nota pro chat, eu quero ver como será hoje, para amanhã eu virar e falar assim, meu, foi da hora, o chat não ficou chato, tem que ficar legal, tem que ficar legal. Boa tarde, bora lá! Acolhida de hoje. Gente, eu quero saber, quero fazer uma pesquisa, uma enquete aqui. De qual time você é? Team Dona, coloca a hashtag Team Dona. Team Tia, coloca essa hashtag aí. O Team Pro, eu quero saber como é que você se refere a mim, por exemplo. Como é que você se refere a Andréia, como você se refere a sua, aí o seu professor lá. Como é que você fala aí, hein? Team Dona, Team Tio, Team Pro. Olha, tem vários aqui Team Pro. Eu confesso que eu sou Team Pro. Eu vivo falando Pro. Eu também. O Pro, sou adoro. Team Pro. Adoro. Inclusive, já é pra falar? Na universidade. Inclusive, eu fico, o Pro. Gente, eu vou no Pro. Aí, aqui, vários Team Dona, que eu aprendi aqui no Centro de Mídias, eu não conhecia, isso eu não conhecia, gente, foi novo pra mim, vocês me ensinaram que Dona é a maneira como se refere à professora, eu tô amando isso. Vários, hein, Team Dona? Vários Team Dona e Team Pro. E Team Tia, ninguém chama mais ninguém de tia. Hein? Ninguém... Por que você... Escreve pra mim aqui, justificativa, por que não tem nenhum Team Tia aqui? Aí tem sim, Tintia. Olha, cadê o presidente do chat? Vinícius Chaves, cadê você? Colocou aqui, ó, varia. Pra mim, varia. Eu uso todos. Tindona, Tintia. Ô, Vinícius, você é político. Ele já quer ser o presidente mesmo. Ele varia entre todos. Você é político, hein, Vinícius? Não, tem que escolher um. Eu não sou nenhum. Olha o Diogo Ribeiro, Deia. Eu não... Opa, meu Deus do céu, gente, meu celular ligado aqui. Olha só, Andréia, o Diogo Ribeiro. Eu não sou nenhum. Eu sou do Team Professora Tem Nome.
Aí ele fala, Sim, tinha o nome da professora, professora Mônica, professora Olha, tem Andréia. um que falou, a Fernanda colocou, eu falo Sora. Ai, o Porque Luan, agora... eu ia falar isso agora. O Luan falou, eu nenhum desses três, eu falo fissora. Fissora. Fissora, Sora. Nossa, gente, tinsora. A Rayane falou, se chama de tia, os professores brigam. Ah, o professor não gosta. Ah, você é meu sobrinho? É. Eu falo pissora. Pissora é muito, gente, pissora é muito engraçado. Opsora. Opsora, fessora, professora. Gostei, gostei. Gente, sabe o que a gente fez aqui? A gente viu a variedade da língua, como a língua é dinâmica, como a língua ela é, não é? Não digo que ela é instável, mas ela é variável e é uma riqueza. Na verdade, quando você tem uma palavra professora e você teve aqui, a gente teve aqui quase 10, não é? Apresentações para isso, variações para isso, eu acho que isso é uma riqueza. Não é, Deia? A cada momento eles estão... O que você falou? Psora, fessora, agora virou só o sora, né? Sora, Pode é. prestar atenção. Na nossa época a gente até falava. Na nossa época, assim, eu antes de você ainda, né? A gente até falava fessora, né? E eles já falam... Ou psora, e eles falam sora só. É, mas agora esse de dona, gente, eu amei. Esse de dona, eu tinha que registrar numa aula, porque eu amo quando vocês falam dona, vírgula. É verdade que eu não sei que perguntam no chat, eu fico dona. Eu sou dona, né? Sou professora. Amei. E aí, bora lá. Bora lá, continuem participando, assim que tá ótimo, gente. Deixa eu só falar uma coisa. Pode, Deia. A Alice colocou assim, ela. ó. A Alice colocou assim, ninguém é mais criança para ficar chamando os professores de tios. Deixa eu só fazer um adendo aí. E aí a Proaline, logo abaixo, Proaline das nossas. Proaline colocou assim, sinto-me idosa quando me chamam de tia. E aí, assim, o que eu vou colocar para vocês? Por exemplo, existe atualmente o tia tá um pouco mais pejorativo do que pra gente. Por exemplo, eu com as mães das minhas amigas, quando eu tinha a idade de vocês, eu chamava todas de tia. E era uma forma carinhosa. Então, acho que depende também de como o outro recebe, de como isso surgiu na sua família, né? Sabe, como isso foi. Isso. Então, eu, por exemplo, não me ofendo se me chamar de sora, de pro, de tia, e ainda alguém colocou assim, e algumas vezes a gente chama professor de mãe. Não, eu ia falar isso agora. Pelo contato, né? A Mônica, minha xará, e a Letícia reforçando-a, vieram aqui. Professora, eu já chamei alguns professores de pai e mãe, que tá aqui, é aquele trato afetivo tão gostoso, né? Ô mãe, já me trataram por mãe. Ô mãe, oi filhinha, tudo bem? E vários falando, eu também, kkkk. É justamente isso que a Andréia disse. Uma das variedades é você imprimir a afetividade ali e transformar a palavra por conta disso, do carinho que a gente coloca ali nela, né? Muito legal, gente, essa participação. Aí sim, bora lá. Vamos relembrar a questão das vozes argumentativas, porque teve uma aula em que eu fui falar disso e falei muito rapidamente. Por isso a gente está aqui tentando revisar antes de amarrar o terceiro bimestre. Bom, isso daí está lá no material de São Paulo Faz Escola, na página 56 do caderno cujos professores terão acesso, alunos também, está lá no site da EFAP. Partimos do princípio que todo o texto é permeado por inúmeras vozes, ok? Estamos constantemente respondendo a elas, essas vozes presentes nos enunciados discursivos. O artigo que leremos é composto, então, por diferentes vozes que oportunizam a construção do posicionamento do leitor em relação à questão polêmica apresentada. Ô, Deia, não é uma riqueza essa questão das inúmeras vozes que eu tenho dentro de um texto? Sim. A Deia, ela está com o 7º ano, eu estou acompanhando em algumas aulas, ela está pontuando bastante sobre a narrativa. E a gente aqui, na argumentação, de certa forma, tenta também pontuar algumas coisas no tocante a, assim, se eles ficam dando voltas e voltas e voltas no texto, o texto não é fluido. Nessa questão das inúmeras vozes, dentro do texto, eu tenho várias, como eu digo, como se fossem várias personalidades ali, indagando, conversando, e ora se complementam, ora se respondem, porque se você ficar sempre em um ponto só de vista, o tempo inteiro, o seu texto ele fica dando voltas. Até porque não existe o discurso primeiro.
né? Não existe, o que eu estou falando aqui, quem lê sobre estudos de língua portuguesa, então os professores de língua portuguesa vão encontrando falas de diferentes pessoas na minha. Isso. São diferentes vozes na minha voz. Exatamente. Então, a gente não tem alguém que seja dono de um discurso. Não tem. Ninguém é dono de nada, né? Então, são vários os discursos, certo? São várias as pessoas que estão, por exemplo, na minha fala. Né? Quem está... É que para o aluno talvez fique, às vezes, difícil. É o que a gente vai tentar mostrar. Mas o professor percebe. Né? Quando a gente vai explicar, por exemplo, bom, quem fala isso é tal pessoa, ó, quem fala isso é aquela outra ali. Então, eles vão reconhecendo, porque eles já leram, né? Já leram as mesmas coisas, então eles vão reconhecendo. Talvez para o aluno fique mais difícil, mas no assunto em que vocês conhecem, vocês também conseguem reconhecer as diferentes vozes. Isso, gente. O discurso são os diferentes momentos ali. Sabe quando você tem ali, falou de uma coisa, agora já é outra coisa. Então, você percebe vários discursos para tecer um mesmo tema, tá? Eu não preciso ficar dando voltas e voltas. Logo mais eu vou falar, até vou lembrar das nossas aulas de debate, logo menos, porque a gente vai falar dessa questão, de como a gente elabora a nossa argumentação. E aí no texto escrito, às vezes, Andréia, é mais difícil. Por quê? Porque a gente quer justamente falar, pontuar, e vai dando voltas porque a gente acha que, não, precisa explicar melhor. E continua, precisa explicar melhor. Aí continua. E você vai lá e permeia, e não permeia por várias vozes, você fica em uma voz só. A gente vai ver um texto agora, a gente vai ler juntas, eu e a Andréia. Aí vocês vão ver o que foi uma professora que cedeu esse texto pra gente, uma professora lindíssima, amiguíssima minha, e eu vou falar o nome dela ao final, e vocês vão observar aí quantas vozes tem. Essas vozes não estão diretamente nos trechos em verde, tá bom? Mas é que a gente vai analisar esses trechos. Eu começo, depois você? Pode ser? Pode. Bom, não tem título, então vocês já vão pensando aí num título, tá bom? Porque vai ser a primeira questão que vocês vão fazer comigo no chat. O Brasil é um país com grande extensão territorial e uma diversidade revelada pelos costumes, tradições e culturas das diferentes regiões. Adoniran Barbosa, importante compositor brasileiro, reproduziu em suas letras a pluralidade do país, especialmente a variedade da língua. Em Samba do Ernesto, expressões como nós fomos, não encontremos ninguém, revelam traços linguísticos que, muitas vezes, são vistos com menos prestígio pela sociedade. No entanto, é preciso compreender que existem variedades linguísticas e uma não deve se sobrepor às outras. Em nossa sociedade, determinados grupos de falantes, principalmente os menos favorecidos, são avaliados pelo uso que fazem da língua, o que caracteriza preconceito linguístico e evidencia as desigualdades sociais, uma vez que não se leva em conta os fatores que determinam os diferentes falares, como a faixa etária, as condições socioeconômicas e os regionalismos. Chico Bento, personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, é um exemplo da variedade regional, pois representa a criança criada no campo com as diferenças linguísticas encontradas nessa região e que, várias vezes, é vítima de preconceito por fugir daquilo que é considerado norma padrão. Ok. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental no combate ao preconceito linguístico. Não apenas ensinando a norma padrão, mas também as variedades da língua, pois os falantes devem ser capazes de adequar sua linguagem à situação comunicativa e ao interlocutor. Além disso, campanhas publicitárias poderiam ser veiculadas pelo país para valorizar a língua do povo e combater toda forma de preconceito. Com isso, a voz de Adoniran Barbosa e o retrato da fala cotidiana continuariam ecoando a diversidade do povo e da língua. Esse artigo foi escrito por Geisa Andrade de Medeiros, ela é professora de língua portuguesa, está nos assistindo aí ao vivo. Geisa, muito obrigada, viu, por esse texto, esse artigo de opinião aqui.
que estamos utilizando na aula para fazer exercícios e análise textual para revisar alguns conceitos. Na tela, gente, aí eu volto a abrir o chat, porque vocês estavam, né, naquele copia e cola. Agora a gente volta a abrir o chat. Galera, olha só, o pessoal já estava aqui, mas professora, não é coisa de Chico Bento, então? E a gente falou de Chico Bento no texto, né? Já começaram assim. Ô, galera, bora lá. Qual seria um bom título para o texto lido, hein? Eu já tenho aqui. Vinícius Chaves já veio aqui. Preconceito linguístico no Brasil. Manda aí, ideia. O que você achou aí? A Fernanda colocou a diversidade linguística. A Thaísa colocou Brasil e seus direitos. Brasil e seus direitos? Diogo Matos colocou Brasil, meu Brasil. Brasil, meu Brasil? Gabriela, preconceito e variedade linguística. A Verônica colocou diversidade na oralidade. Que bonito este. O Eric colocou Brasil, uma terra de culturas. Ai, que lindo! Brasil, uma terra podia ser uma terra de diversas culturas. Eu estou amando, eles estão muito criativos para bolar título A Sabrina hoje. colocou Brasil tropical. Brasil tropical. Poderia ser também um bom nome para letra de música, não é? O Wesley colocou Brasil linguístico. Brasil linguístico. Variações linguísticas, disse Ana Júlia. Matheus, a diversificação do Brasil. Muito bem, eu acho que eles muito o Brasil, bem. a Fabiana, Brasil e sua diversidade. Professora Maria das Graças, um abraço, que ela falou assim, eita, professoras André e Mônica, eu tenho 7º, 8º e 9º, eu passei o dia inteiro com vocês. Nossa! Eita, ó! Não enjoe de nós, por favor. Por favor, não nos abandone, às quintas e sextas. Olha, gente, gostei. Ô, Geisa, você que está assistindo aí, pegou, captou aí um bom título? Depois, amanhã eu venho aqui perguntando pra Geisa qual foi o melhor título que ela achou aí dos que a gente falou e qual ela consideraria um título bom, porque eu não vou falar quem é o melhor, né? Porque tem vários aqui, variedades linguísticas em todo o Brasil, disse a Maria Eduarda. E eles captaram bem a essência do texto, né? Para colocar no título. O Moisés, vou colocar mais um. O Moisés faz uma referência aí, né? Ele brinca aí com a intertextualidade. Ele coloca Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, vírgula, meu Brasil brasileiro. Aí ele pega de um outro texto para... Aí teria que ser colocado entre aspas, né? Como... a gente teve aquela aula do hino nacional, vocês lembram? Quando a gente pega se apropria de algum texto de um outro texto, de partes de um outro texto, a gente coloca entre aspas. Poderia ser Brasil, vírgula, meu Brasil brasileiro, entre aspas. O título aí... Gente, muito bem. Bora lá. 2. Vamos lá. Vamos revisar conceitos? No primeiro parágrafo, quando a professora cita Samba do Ernesto, de Adoniran Barbosa, podemos considerar que ela utilizou um argumento de quê, hein? De autoridade ou de exemplificação? Vocês vão colocar A ou B. Já está chovendo aqui, Andréia. E aí, o que eles colocaram? Aqui está chovendo B. Nossa, gente, tô amando. B, preconceito linguístico? Não. Que tipo de argumento? Gente, vocês lembram que a gente estudou faz umas 2 semanas? Eu coloquei ali quais são as maneiras, ali, os nomes que a gente classifica, as maneiras as quais a gente pode argumentar. São várias. E existe o de autoridade e de exemplificação. E eu vou dizer que sim, gente, vocês acertaram. A maioria aí, quando ela cita Samba do Ernesto, ela está usando de exemplos. Presta atenção na tela, vamos revisar aí. Existe o argumento de autoridade, que ele é o que valida a tese defendida pela credibilidade atribuída à palavra de uma autoridade ou especialista no assunto abordado. Vocês aí, alunos que escrevem artigos de opinião, que tem um tempo para elaborar, né, Deia, professora Dali? 15 dias para me entregar. E aí vocês têm um tema polêmico. Vocês geralmente vão pesquisar na internet, não é? E se vocês viram ali que tem uma pessoa, uma autoridade, alguém que tem um crivo legal, que tem, né, um nome bom sobre aquilo, podem citar, inclusive, alguma fala da pessoa, colocando sempre entre aspas, porque é uma citação, não é?
Não sei, eu já fiquei imaginando assim, se fosse sobre Covid, a gente sabe que várias escolas estão trabalhando isso. Tem aquele epidemiologista que a gente já falou aqui, o Átila Yamarino. Ele é uma autoridade no assunto. Não é? Ele é uma autoridade. A gente aqui vira e mexe, tá? Segundo Dawes, quando eu fui fazer a minha aula de debate, professores, escrevi isso aqui a partir dos estudos de Dawes e Chenuli. Eu falei certo? Chenuli. Aí, assim, Bakhtin, a gente fala muito também, né? Aí, da questão nosso dos aqui, discursos. O Marcuski, não é? Então, nós estamos utilizando autoridades no assunto para validar a nossa tese. As professoras estão explicando aqui e existem as teorias por trás, ou as pessoas que já estudaram isso. E aí, isso é argumento de autoridade. Quando vocês tiverem aí um espaço de tempo para fazer um artigo de opinião, tentem fazer isso, começa a praticar já a escrita baseada, a argumentação, o texto argumentativo escrevendo com argumentos de autoridade. Isso é muito bom, muito legal. E aí treina também ali para a leitura dos artigos de divulgação científica, que a gente já falou aqui também no segundo bimestre. Ajuda muito a entender por que o artigo de divulgação científica o tempo inteiro traz ali os teóricos todos para reforçar todo aquele estudo que é feito lá. Agora, posso falar só uma coisa sobre isso? Pode. Já que você falou de argumento de autoridade, só tem uma coisa. Por exemplo, a fake news, ela traz argumento de autoridade. Ai, André falou tudo. Coloca-se um argumento de autoridade numa inverdade, numa mentira, numa falsa notícia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Falou tudo. Né? Porque não significa que o argumento vai validar aquilo. É mentira e acabou. É fake news. Né? Porque certo? eu posso pegar e é igual fazem assim, né? O pessoal coloca uma foto muito bonita e uma legenda lá, Clarice Lispector. Quem prova que foi a Clarice Lispector que escreveu aquilo ali, Sim. não é? O Jô Soares mesmo. Eu vi várias entrevistas, ele falando assim, é ridículo o quanto que eu vejo na internet, pegando lá, colocando uma imagem e tal. Jô Soares escreveu isso, eu nunca escrevi isso. Então, isso daí também. O argumento de autoridade cai muito nas fake news e a gente sempre vai ter que ir lá e conferir. Conferir tudo. Joga lá e tem que... A gente teve aula de fake news também, a gente estudou lá como é que a gente verifica, faz análise direitinho dos dados. E aí o argumento de autoridade pode cair nessa daí. Exemplificação é aquele no qual o argumentador recorre a exemplos para amparar sua tese. Foi o que a Geisa fez. Ela pegou exemplos de uma música, uma canção que várias pessoas conhecem. Então, não é Ernesto, mas ali é Arnesto. Aí todo mundo lembra. Daqui a pouco a gente vai falar desse sambinha aí. 3. Você vai cantar? O Arnesto... Ai, depois. Quando aparecer o trecho, quem sabe? Tá bom. Análise textual e revisão, parte 3. Gente, olha só, vai ter uma polêmica aqui, André, porque eu já vi um negócio aqui no slide 8, que aí depois, deixa comigo essa peteca. Olha só, bom. No trecho, em nossa sociedade, determinados grupos de falantes são avaliados pelo uso que fazem da língua. Galera, bora lá, eu quero polêmica. A ou B? A gente vai dizer aí que ela utilizou um argumento de evidência, um argumento de princípio. Ai, a galera foi. Ai, gente, me deixaram aliviados. Porque eu vou até voltar aqui no 8, Deia. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, olha só. Eu peguei, né? Eu não quero trair ali o texto. Olha o que ela coloca ali, Deia. Evidencia as desigualdades sociais. Ela escreveu pra gente ali, esses alunos são muito espertos, eu não sei se eles gravaram o texto, mas eles gritaram, em nossa sociedade, determinados grupos de falantes são avaliados pelo uso que fazem da língua, o que evidencia várias coisas, uma delas, as desigualdades sociais, as quais ela bem pontua ali. E aí, galera, presta atenção na tela. O argumento de evidência, ele reforça aquela tese que a gente está trabalhando no texto, através de dados comprovados. E aí vem para mim. Muitas vezes, não é? Eu ainda falei para a Deia, eu tô com medo de falar se é evidência ou princípio, porque não tem os dados. Todo mundo espera 50% da população é avaliada, ou 75% é avaliado e tal. Mas, como a gente estava falando aqui, existem vários teóricos que nos mostram a questão do preconceito linguístico e a partir das suas teses evidenciam.
Então, quando ela usa o verbo evidenciar, ela já deixou claro. Existe sim, existem coisas que a gente comprova, que muitas pessoas, e também eu tinha até falado para a ela usa a palavra avaliados, houve até ali uma pesquisa, um estudo. O argumento de evidência é sempre a partir de um estudo, você vai utilizar ali estudos. E não só esses dados, da maneira como está ali no caderno do aluno, tá? Você pode completar aí na sua cabeça. Ali eu peguei do caderno do aluno, mas completando, né, ideia? Não são somente aqueles dados, mas tudo que se pode evidenciar com teses, com pesquisas. E é muito legal o argumento de evidência, porque ele complementa argumentos de autoridade. A Geisa ali, por exemplo, se ela quisesse estender o artigo dela, logo em seguida ela poderia segundo o fulano que em seu livro tal, discorre sobre o assunto do preconceito linguístico, cita aqui, aí ela pega uma autoridade e ainda vai tecendo mais coisas e a sua argumentação vai ficando mais rica. Agora, o argumento de princípio. Presta atenção. É a justificativa que é baseada em um princípio, uma crença pessoal, numa constatação ética, lógica, científica, etc., que aceita como verdadeira e de validade universal. E eu falei, Déia, quando chegar nessa parte, eu quero pegar, fazer uma pausa, um parênteses. Sei que a gente se prolonga, já está aqui faltando 14 minutinhos, mas, Déia, eu fiz uma aula de debate. E os alunos aqui, vocês já estão aqui na brincadeira, deixa eu fechar o chat aqui mais um momento, porque nós tivemos, né, eu e o professor Mauro, aquele debate literário, que foi uma delícia, foi maravilhoso, eu logo programo um outro, vocês vão ver, até chegar ao quarto bimestre a gente programa outro debate literário, que é muito bom discorrer sobre narrativas, ainda mais quando elas têm essa pegada. Mauro, obviamente, homem, eu falei, Mauro, você vai defender a parte masculina, eu vou ficar com a parte feminina. E ele foi o tempo inteiro ali argumentando a partir dos argumentos de princípio. Aquele que jura jamais pode quebrar um juramento. Você jurou. O médico, quando faz o juramento, ele vai lá e tem que cumprir. E aí, a mesma coisa você leva na questão do amor. Eu jurei amor a essa pessoa, eu tenho que amá-la o tempo inteiro. Eu, professora Mônica, tentei rebater com argumentos de causa e consequência. Bom, gente, o argumento de causa e consequência não é como de princípio. Ele não tem uma validade universal, em que todo mundo só fica nele e você não precisa se aprofundar. O meu, eu precisava ali de mais tempo. Eu precisava criar mais para vocês entenderem toda a causa que levou àquela consequência. Em que a Genoveva desgastou ali, que ela percebeu que era paixão e que era cilada. O cara fica quase um ano fora, não manda uma carta para ela. O cara todo enrolado. No final, a última frase que Machado deixa pra gente, última oração. Ele mentiu. Ele mentia, ele era enrolado. Mas enfim, Andréia, o argumento de princípio dentro do texto argumentativo, ele permite que a gente faça aquela coisa maravilhosa, aquela tessitura linda lá? Não, ele vai travar, né? Ele vai travar. Você não vai conseguir ir para algum outro lado, né? O de princípio. Ele vai ter um fundo aí que é de um senso comum. Eu não sei se eu posso falar isso agora em relação... Existe um livro que se chama Redação e Textualidade. Os professores já devem ter lido esse livro, mas em algum momento, em algum livro, tinha um trecho, até falando sobre texto argumentativo, né? Há um livro didático que traz um trecho que é da autora Maria da Graça Costa Val. Então, o que ela fala? Que falta exatamente, nos textos, nos artigos de opinião, nos textos argumentativos, né? Falta exatamente a textualidade. Os alunos conseguem colocar os textos dentro de um formato aí de artigo de opinião, como se fosse uma receita, né? Mas aí fica todo tantos quadradinho. parágrafos, isso. Só que não há algo de surpresa, né, nesses argumentos. Todo mundo diz a mesma coisa. Imagina só. E aí eu acredito
que você esteja querendo dizer mais ou menos isso, né? Esse de princípio é o que todo mundo vai dizer e qualquer pessoa diria. Então, o texto fica pobre, né? Porque qualquer um falaria aquilo. Gente, se os professores que estão aqui pedirem, assista aquela aula, leiam Noite de Almirante novamente, de Machado de Assis, e produzam aí um artigo de opinião, dizendo se Genoveva traiu ou não traiu. O aluno que vai defender que ela traiu e falar que a jura de amor não pode ser quebrada, eu quero ver como que ele vai argumentar aí em não sei quantos, que a gente nunca delimita parágrafos, né? Sei lá, em 4, 3, 5 parágrafos, como você vai argumentar que ela não traiu baseado nesse argumento de princípio? Você já se imaginou nessa posição? Então, veja bem, recorra ao texto de Machado, veja todas as pistas que ele deixou. Embora seja uma narrativa, o Machado de Assis ele tem bem essa veia de nos fazer entender. Ele faz uma crítica, ele faz uma denúncia social. E ali você tem todo aquele tempo psicológico na cabeça do Deolindo que você percebe esse cara em vários momentos, diversos momentos, desequilibrado, mentiroso, que eles ali... Você vê o tempo inteiro que eles não tinham essa afinidade construída. E ele deixou várias pistas pra gente. Por que você ainda acha que ela traiu? Eles não tinham nenhum enlace. E aí você vai defender como isso? 70%, Andréia. 70% falou sim. Não se pode quebrar jura. Não se pode quebrar jura. Embora saibam que se quebra jura. Aí, eu ainda acho que nesse contexto, por exemplo, foi focado só a jura dela, né? Não houve um contraponto, mas ele, o que ele fez? Mas quando eu tentei fazer isso, a todo momento, você está fugindo. Entendi. Por quê? Porque eu queria fazer a causa e consequência que a gente vai falar agora. Mas aí amanhã eu volto para falar também do nosso debate. Vamos à análise 4, no trecho que eu só joguei aqui. A gente tá fazendo parte 1 e parte 2. Tá. Amanhã tem a parte 2. A gente continua essa discussão. No trecho, lê para mim, Andréia. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental no combate ao preconceito linguístico, não apenas ensinando a norma padrão, mas também as variedades da língua, pois os falantes devem ser capazes de adequar sua linguagem à situação comunicativa e ao interlocutor. Que coisa linda, não é? Quem escreve assim é uma professora mesmo, sim, não é? Sim. Podemos considerar que ela utilizou um argumento A, por causa e consequência, ou B, por comparação e analogia. E agora abram o chat, porque eu tinha pedido para fechar, porque eu sei que se deixasse aberto vocês iam ficar lá, mas a Genoveva... Gente, eu vou criar hashtag somos todas Genoveva, por favor, tá bom? Bora lá, olha, letra A. Temos bastante, alguns que Bs apareceram, mas a delícia. maioria A. Aí, posso só complementar uma coisa? Pode. A professora colocou adequar sua linguagem à situação comunicativa e ao interlocutor. Isso é competência linguística. Isso. Certo? Coloca na tela novamente, porque eles acertaram. Vocês são muito espertos. Isso sim é um argumento de causa e consequência. Primeiro ela apresenta uma causa e depois ela vai falar a consequência. Principalmente quando ela vai ali, pois os falantes devem ser capazes de adequar. Essa é a consequência, a adequação, conforme bem a André acabou de explicar. A competência linguística. Isso é que é ser competente linguisticamente falando, né? Não é Que você lindo. falar corretamente a norma padrão Muito o bem. tempo todo. Não, é você adequar a sua linguagem às situações de comunicação. E é lógico, quando a professora coloca considerando o interlocutor, na verdade, você sempre considera o interlocutor, né? Porque você sempre escreve e fala para o outro. Porque você quer se fazer entender, né? Então, você tem que partir do princípio cooperativo. Aí você tem que ser o mais claro e objetivo possível. Gente, o interlocutor é aquele que está... Você aí, ó. A gente tá nessa troca aí. Sim. Eu sou o locutor, você é interlocutor. Tá bom? Revisando os conceitos. No argumento por causa e consequência, o argumentador apresenta a causa e a consequência, gente. Vamos falar tanto disso. Aguarde. Aguarde que a gente vai ter uma porrada de aulas para falar de causa e efeito, causa e consequência. Aguarde, tá bom? Que vocês precisam muito saber. Eu ainda falo para a Andréia, assim, o aluno que vai lá, passa medicina, tira 1000, geralmente é o que trabalhou na sua redação
a causa e consequência. E ali no meio ele colocou uma evidência ou outra, ele colocou até uma autoridade, se ele souber ali no gatilho, naquele momento nervoso, mas causa e consequência, gente, é o argumento, meu, chave. Você tem que colocar no seu artigo de opinião, na sua redação, se você quer uma boa nota. Argumento por comparação é aquele em que a gente faz analogias, a gente tenta convencer com base em fatores de semelhança evidenciados nas apresentações utilizadas. Você vai comparando mesmo, ó, isso, assim como tal funciona, né? As analogias também são muito bem feitas, desde que elas tenham lógica. Às vezes não é tão fácil ser lógico num texto argumentativo, tá? A gente tem que, às vezes, também ter leitura, muito subsídio, mas causa e consequência, apostem nisso. A gente vai trabalhar muito, tá? Depois, daqui umas 2 semanas, a gente vai trabalhar muito isso. E aí vem. Ai, gente, aqui que eu quero falar com vocês. Olha, após o estudo do texto que realizamos e das aulas que tivemos ao longo dos bimestres, gente, tenta puxar tudo que eu conversei com vocês aí. Formulem para mim uma resposta, eu quero pegar, pincelar aqui coisas boas. É possível afirmar que há uma determinada variação linguística que recebe mais prestígio social ainda nos dias de hoje? A qual manifestação de linguagem estamos nos referindo? Gente, desculpa, fiz um erro ali. Faltou acento indicador de crase. Ai, Andreia! Vai. E por que isso existe? Argumente. Gente, olha, não, é que eu dei aula disso. Vou explicar, gente. Quando eu uso referindo, o verbo, ele pede a regência de preposição a, e ali o a qual é que está se referindo ao verbo referindo. Desculpa, gente, foi mal. Já falei no ar. Olha só, tá, tem muita gente falando que sim, mas eu quero que vocês argumentem, eu quero uma justificativa. Por que ainda existe uma determinada variação que recebe mais prestígio social? Vocês tiveram uma aula aqui que não foi comigo, vocês ouviram falar muito sobre isso, não foi? E aí, o que vocês acharam? Eu quero. A professora falando assim, respira, professora. Eu sou assim. Respira, Mônica. Bora lá, gente. Tem o Danilo aqui, posso falar do Danilo? Diga. Sim, a linguagem formal, pois ela é vista como a linguagem mais compreensível. Também depende. Se eu estiver em um contexto ali onde todo mundo fala daquele jeitinho e eu chego formal, não me entende. Vocês lembram daquela crônica que eu li aqui no dia que eu ensinei sobre crase? A gente estava ali no impasse. Você faz que não me entende. Um não entendia o outro falando certinho, o outro deu ali uma complicação. Então, né, às vezes não é a mais compreensível, não. Quando a gente vai escrever ou vai falar, a gente já deduz ou subentende mais ou menos qual o perfil desse outro. E por esse perfil que a gente cria, né, em relação a esse outro, a gente então vai saber as escolhas que a gente vai precisar fazer das palavras, do modo como dizer aquilo, né? Gente, aí então, o outro é muito importante nisso tudo, hein? A Esther arrematou uma coisa muito legal aqui. Esther dos Santos, aluna, disse que sim. E por quê? Por causa das diferenças das classes sociais. Então, assim, existe uma que recebe mais prestígio por conta de ter uma classe social mais elevada. Você tocou no cerne da questão, você argumentou, você fez aqui um argumento por evidência, viu, Esther? Bem legal, poderia aí tecer seu artigo de opinião, foi muito bem, gente, estou gostando. Aí o Kelvin fala, porque a linguagem coloquial já é algo mais estruturado. A gente sabe que o coloquial, assim... A forma coloquial, ela tem menos prestígio, por quê? Porque a norma padrão já é algo mais estruturado. É porque a norma padrão veio para organizar, não é? Mas não deveria acontecer, porque ambas devem ser valorizadas, não é, ideia? É isso que a gente sempre fala aqui, gente. Não é questão de uma se sobrepor à outra, mas a gente saber valorizar e, como a Andrea disse, ganharmos competência linguística a fim de que saibamos escolher em qual contexto utilizar uma ou outra. Momento Mão na Massa, eu vou explicar a atividade que eu vou deixar para vocês hoje e ela vai se encerrar. Leia a primeira estrofe da canção de Adoniran Barbosa, samba do Ernesto. É assim, né? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás.
Nós fomos, não encontremos ninguém. Tchum, 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 tchum. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. Aí, gente, essa música é incrível. Eu já trabalhei em tantas aulas, eu amo e a atividade. Como observamos na discussão que realizamos a partir do artigo de opinião lido, a língua portuguesa é usada para transmitir diferentes mensagens para diferentes interlocutores e diferentes leitores. Isso acontece em todos os tempos, em todos os estilos, no rap, no funk, no sertanejo, no forró, etc. Você vai pesquisar no seu repertório cultural, ou seja, nas canções que você ouve, que você cantarola aí ou que você toca, uma canção ou um poema que use a língua portuguesa de modo poético, mas que seja assim, intrigante. Aí qual que é a tarefa? Olha em negrito, copia a letra, o estrofe e anote a fonte. Ah, é assim, foi fulano de tal e tirei do site tal. A fonte de onde você retirou o texto. Depois, escreva um artigo de opinião, um texto de opinião sobre a valorização linguística, utilizando versos dessa canção como exemplo para apoiar sua argumentação. Na verdade, a gente deixou aí o texto da Geisa para vocês terem um parâmetro e tentarem fazer mais ou menos como ela fez, mas aí eu quero que vocês peguem do seu mundo. Pode pegar um funk bem da hora aí, meça aí o funk, não é? Meça aí o trecho que você vai escolher. Fala pra mim que música você pensa aí em escolher, qual que tem uma linguagem intrigante e que você acha, meu, é muito legal. Eu quero valorizar isso e falar que não pode ter preconceito linguístico por causa disso. E aí o que aprendemos na aula de hoje? Analisamos tipos de argumento a partir de um texto de opinião. Discutimos as variações da língua portuguesa a partir da análise textual. Revisamos a estrutura do gênero artigo de opinião. Não falei bem das partes, mas vocês relembraram? Tem o QR Code na tela, tem aí o link. Se você quiser fazer a avaliação, contar pra gente o que achou da aula, você vai ir direto para um formulário Google e vai deixar lá. Ô, Andréia, foi maravilhosa essa aula. Obrigada por ter participado comigo, amiga. Gente, Obrigada eu. Até amanhã com a nossa convidada. Um beijo, Nono. Até a próxima. Parte 2 dessa aula.